Graça, alegria e as santas incomodações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja. Eu sei, você sempre fica desconfiado quando a gente fala de incomodações. Mas eu costumo falar que não são as incomodações do nosso coração, não são as incomodações que o inimigo muitas vezes quer causar nas nossas vidas, mas eu saúdo a igreja com a graça, a alegria e a paz e as santas incomodações do Espírito Santo. Aquele que é, que era, que há de vir, que intercede por nós. Aquele que é o Jesus Emmanuel, é o Deus conosco. É aquele que diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E o Espírito Santo foi derramado e a gente vai receber poder para ir, amém? Para ir, para fazer discípulos de todas as nações. De forma que eu me sinto muito honrado estar aqui essa noite, na verdade o dia, de manhã e agora à noite. É um privilégio para mim também ter a minha esposa junta, não somente nos dias lá na labuta do dia a dia, mas também quando a gente sai, não é tão simples sair nós dois juntos e hoje a gente conseguiu, então, muito bom ter você, querida, comigo. Eu tenho a alegria de ter 3 filhos, nós temos 3 filhos, uma netinha, e hoje a gente está morando em Marília, no interior de São Paulo. Os últimos 5 anos moramos em Maringá, e temos trabalhado com acolhimento de refugiados, imigrantes, em vulnerabilidade, em extrema vulnerabilidade, nos últimos 10 anos. E eu gostaria muito de que essa noite fosse uma noite especial para você, para que você entendesse um pouco mais o projeto de Deus para você, para a sua vida, como você se encaixa nesse plano global do Senhor. Você me viu aqui tocando, vou confessar para vocês, há mais de 1 ano e meio que eu não tocava. E minha boca está aqui tremendo um pouquinho, tá? O problema não é o fôlego, viu, pastor? O fôlego a gente tem, mas é a embocadura, a musculatura. Mas eu louvo a Deus porque Ele me chamou na música. Eu era um jovem em Campinas, estudando, e no domingo pela manhã, na Igreja Batista Central de Campinas, eu estava ministrando junto com um grupo chamado Pescador, lá em 1985, 1983, faz um pouquinho de tempo. E o pastor, no meio da multidão, estava no meio da mensagem, ele apontou para mim, eu estava mais ou menos aqui nessa direção aqui, vou escolher você, e ele disse assim, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E aquilo bateu assim no meu peito, porque ele estava falando para a igreja, mas de repente ele mirou para mim e falou para mim, para o José, agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. E muitas vezes a gente entende que se a gente se agradar do Senhor, Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Mas o que eu entendo que esse texto está falando é, se a gente se agradar do Senhor, deleita-te no Senhor, uma tradução diz assim, você vai ser satisfeito, você vai encontrar o coração do Pai. Se o Senhor é tudo aquilo que você deseja, Ele vai se revelar a você. Eu aprendi isso nesses anos. E aquele jovem que estava naquela igreja batista tocando flauta na época, eu fui para a música profissional. Fui antes da música profissional de um grupo chamado Milad, Ministério de Louvor e Adoração. Quem é do século passado vai lembrar um pouco. Mas era um grupo que nós viajávamos o Brasil inteiro. A gente tinha um ônibus, equipamento de som, e a gente tinha uma paixão. Ir aonde ninguém conseguiria ir. Pregar o evangelho nas praças, nas praias, nos becos, nas zonas de meretrício. Fomos 2 vezes para o garimpo de Serra Pelada. Naquela época, um garimpo com 100 mil homens, não podia entrar mulheres. As mulheres que entravam eram grupos de dança e que faziam shows. E nós conseguimos autorização do governo brasileiro e entramos em Serra Pelada. Minha esposa está aqui. Nós já éramos casados naquela época?
Não, né? Ainda não. E foi uma experiência única. Então eu venho da música, eu venho dessa história. Mas em um momento específico da minha caminhada, eu entendi que, na verdade, o Papai do Céu falou para mim, né? Ele me chama de Zé, né? Ele falou assim para mim: Zé, a música você vai ter eternidade. A missão, o tempo é agora. Quando ele falou isso, eu estava na Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Uma orquestra linda, você deve já ter ouvido. Eu fui um dos membros fundadores daquela orquestra, em 1991. Tom Jobim era o nosso patrono, toquei com ele, com Milton Nascimento. E ele me pediu, ele falou: Zé, a música a gente tem eternidade. O tempo de missão é agora. Eu cheguei para o meu maestro e falei: estou indo. Depois de 5 anos de orquestra. Ele já me conhecia, sabia que era pastor, e ele falou assim: Nelson Aires é um musicista, era maestro na época. Eu falei: eu não entendo a tua decisão, mas eu sei o quão sério você é com teu Deus. Se ele está falando isso, ele quase que disse assim: eu te abençoo. E eu deixei a Orquestra Jazz Sinfônica e fui me preparar, fui estudar teologia. Tive a oportunidade de estudar na Faculdade Batista do Estado de São Paulo, ali em Perdizes, e fui formado nesse ambiente de muita devoção, muita seriedade com a palavra. E naquela época, o Senhor começou a colocar alguns sonhos no meu e no nosso coração, como casal. A gente queria servir ao Senhor, de fato, entre povos não alcançados. Eu vou só fazer, né, a menção do título, né? A minha provocação, na verdade, para vocês hoje é: será que o que Jesus deixou para nós é, de fato, uma grande comissão? Ou é uma grande sugestão? Será que nós temos opção de servir e de entrar nesse grande rio que é a missão de Deus? Ou nós temos ou não temos que entrar nisso? E àquela altura, então, jovem casal, a gente orou a Deus, buscou a direção dele e conversamos com a igreja. Nós somos membros da Igreja Batista de Água Branca desde aquela época até hoje, e ela nos enviou como missionários. E a gente foi para Costa Rica, estudamos, e o nosso plano era servir ao Senhor no norte da África, onde não havia missionários, onde não havia igreja, e alcançar os muçulmanos para Jesus, demonstrar o amor de Jesus aos muçulmanos. Depois de 1 ano, minha esposa ficou grávida, uma gravidez de risco, a segunda gravidez. Nós não podíamos ficar lá mais em Costa Rica, ela tinha que ficar em repouso absoluto, e de fato a gente voltou ao Brasil. E eu voltei assim: Senhor, mas como? Já estava tudo certo. Eu tinha uma grande rede de intercessores, tinha o apoio da igreja, tinha o treinamento teológico, o treinamento missiológico. Falei: Pai, como que o Senhor faz isso, né? O Senhor, né, me coloca lá na ponta e quando eu estou chegando, o Senhor me traz de volta. E quando eu pisei no aeroporto, no chão, na pista, eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo assim: eu tenho um ministério para você no Brasil. Eu olhei para trás assim, parecia que alguém tinha falado mesmo: eu tenho um ministério para você no Brasil. Eu fiquei com aquela palavra e servi nos próximos anos. Foi o tempo que eu servi com a MIAF, Missão para o Interior da África. Fui para Moçambique várias vezes, cidade de Beira, Maputo, Nampula. Tenho coração na África também. E durante esse tempo, então, foi amadurecendo essa questão de que nós precisamos ir aonde a gente chega nesses países. As pessoas nos pedem: manda missionários, você veio ficar. Em Moçambique, eu ouvi de um jovem, em Nampula, uma região totalmente dominada pelo islamismo. Ele queria conversar comigo e entendi que ele queria pedir alguma coisa. E normalmente a gente espera que as pessoas peçam dinheiro, peçam ajuda para alguma coisa. E esse jovem sentou comigo, ele marcou um horário,
E ele sentou comigo, eu lembro disso, eu tenho até uma foto numa choupana. E ele falou assim: pastor, eu só queria uma coisa, o senhor pode me ajudar? Eu falei: o que você quer? Eu queria uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo? Uma Bíblia de estudo. Porque a gente não tem seminário, não tem recursos. Eu queria aprender mais. Uma Bíblia de estudo, é tudo isso que você quer. Sim, a gente mandou depois. Mas ele falou mais, nessa conversa, ele disse assim: o senhor vai ficar aqui? O senhor vai ficar aqui? Vai nos ensinar, vai ajudar o nosso trabalho? E eu tenho escutado isso muitas e muitas vezes. E é muito difícil para mim falar que não. Cada viagem que eu faço, cada país que eu visito, as pessoas vêm com essa pergunta e eu falo: não, ainda não. Talvez o Senhor nos leve para algum país. Mas o que eu sei é o seguinte, que durante todos esses anos, uma missão foi amadurecendo no meu coração. Não tem coisa melhor do que você obedecer à visão que o Pai colocou no teu coração. Não tem coisa melhor. Pode ser o preço que for. Você fala, deixar a orquestra jazz sinfônica. Um pastor amigo meu, que acompanhou esse processo alguns anos atrás, ele falou assim: Zé, você já pensou hoje quanto que você estaria ganhando lá na jazz sinfônica? Eu falei: eu não sei, nem quero saber. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Você concorda com isso? Que você trabalha não é pelo dinheiro, você trabalha por um propósito. E se você está trabalhando pelo dinheiro, você precisa voltar e ir para o seu quarto e orar, falar: Pai, me dá um propósito. Porque não é certo, não é justo, não é digno eu trabalhar só pelo sustento. Quantas e quantas famílias, quantas e quantas pessoas estão perdidas nessa rotina do dia a dia, buscando simplesmente o ganha-pão, e nós fomos chamados para muito mais do que isso. É uma grande sugestão ou é uma ordem? Deus é um Deus missionário. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é demonstrar seu amor a todos os povos. Eu vou adiantar aqui vários slides, porque eu gostaria de falar alguma coisa que eu não pude falar de manhã, eu quero repetir agora à noite. Mas esse texto entende que Jesus diz assim: vão e façam os discípulos de todas as nações. Cada bandeira dessa, cada nação, cada país, ela engloba, ela aglutina centenas, milhares de etnias, de povos. Quando Jesus está falando isso, vão e façam discípulos de todas as nações, essa palavra grega, etne, que é a raiz da nossa palavra etnia, ele está falando exatamente isso. Não está falando estados, nação. Ele está falando povos, etnia, tribos, línguas. É um eco do que Deus falou para Abraão. Eu te abençoarei, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Não as nações como Estado, não, as famílias da terra, as menores divisões, onde as pessoas se entendem como povo, falam a mesma língua. Esse é o projeto de Deus. A gente tem visto um grande avanço na nossa geração. A igreja hoje, no mundo, na igreja global, ela é quase 80% no sul global. América Latina, África e Ásia. Nem sempre foi assim. Há 40, 50, 60 anos era o inverso. 80% da igreja estava no norte. Mas o preço que eles pagaram, eles vieram, e a igreja está aqui hoje por conta do sacrifício que eles fizeram. E muitas vezes a gente pode ser tentado, eu já ouvi essa pergunta muitas vezes: pastor, mas tem tanto lugar aqui no Brasil para ser alcançado, como é que a gente vai pensar em Tadiquistão, em Romênia? Se essas pessoas que vieram para cá pensassem dessa forma, nós não estaremos aqui como igreja. Porque pensa, o movimento missionário chegou ao Brasil 1850 até 1900, 1910. Pensa no que estava acontecendo na Europa, na América do Norte nessa época. Convulsões, guerras, crise tremenda. E mesmo embaixo de crise, de guerra, eles saíram e enviaram missionários para alcançar o nosso povo.
Então não é justo que nós, no nosso conforto, não, então vamos esperar, quando a gente alcançar todos os estados brasileiros, nós vamos para o Tadiquistão. Não. A ordem de Jesus é simultaneamente, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Não é, quando você alcançar Jerusalém, né, Curitiba ser alcançado, o estado do Paraná foi alcançado, o Brasil foi, aí você vai pensar, não, é todo o tempo. E o Senhor chama pessoas. Isso está no coração do Pai, Ele está chamando, e o Brasil tem uma grande responsabilidade quanto a isso. A tradução da Escritura é um grande desafio ainda hoje. Olha só o progresso. Né? Desde 1500, a primeira tradução, quando a Bíblia foi colocada na língua do povo, até hoje, olha o avanço da tradução bíblica. Por que isso? Porque a gente tem tecnologia hoje, porque nós temos recursos. Imagina, há 50, 60 anos, um missionário indo para um lugar distante, que ia trabalhar com tradução da Bíblia, ele tinha que levar a biblioteca toda. Hoje ele leva um pendrive, milhares de livros. E ainda mais, antes ele ficava sozinho, ele não tinha como aprender aquela língua, não tinha apoio. Hoje as pessoas têm o quê? Eles fazem videoconferência com os missionários que trabalharam 30, 40 anos naquela etnia, e falam, olha, eu estou traduzindo a Bíblia aqui nesse texto de Lucas e tal, essa palavra, eu estou em dúvida. Eles são mentoreados à distância por pessoas que ficam, já não têm mais saúde para estar lá, mas eles estão ainda envolvidos. No último ano, mais de 400 novas línguas receberam as Escrituras, só no ano passado, 2022. E sabe aonde o maior número dessas traduções? Em 2 países, Nigéria e Indonésia. Qual é o elemento comum? Além de ter muitas etnias, além de ter muitas línguas, são países muçulmanos que perseguem os cristãos. Então você me pergunta, como é que em países que sofrem, onde a igreja sofre mais com perseguição, como é que eles estão avançando? É porque quem está debaixo de perseguição sabe o preço. Eles sabem valorizar o que eles têm. Eu ouso dizer que a liberdade que nós temos no Brasil, muitas vezes, tem nos desviado do foco. Porque essa bandeira aqui, ela é um passaporte para muitas e muitas nações. A gente não tem ideia de como abre portas. Se você já saiu do Brasil, você já percebeu isso. Muitas nações não vão aceitar pessoas que vêm do norte, por questões práticas. Simplesmente porque foram alvos de colonizadores e sofreram. Mas o Brasil não, o Brasil nós estamos no mesmo. E a gente tem o futebol, e a gente tem a alegria. Mas isso tem uma consequência. A quem mais é dado, mais será cobrado. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, não tenha dúvida, nós seremos cobrados pela mordomia que fazemos do nosso tempo, do nosso recurso, das nossas prioridades. Uma outra coisa que tem acontecido na nossa geração, essa é a capa de um livro, você pode encontrar na Amazon, qualquer outra livraria, você pode buscar, Um Vento na Casa do Islã. É uma tese de doutorado, uma pesquisa que foi feita desde Jesus, depois o islamismo até hoje. O islamismo nasceu mais ou menos nos anos 600, 650. Então, esse estudioso, David Garrison, ele estudou os movimentos de conversão da história. E sabe o que ele percebeu? Que nos últimos 20, 30 anos agora, mais muçulmanos se converteram do que nos séculos anteriores, do que todos os séculos anteriores. Do que todos os séculos anteriores. Deus está com pressa. A missão é urgente, não é? É para ontem. E Ele está nos apoiando nisso. 193 países, né, o nosso mundo, segundo a ONU, politicamente organizado. Esse mapa você conhece. Mas eu queria dizer para você que existem dentro desses países o quê? As etnias. 12 mil línguas aproximadamente. Dependendo do autor que você busca, você vai encontrar pouca variação, mas em tese 12 mil etnias, e se você usar uma
um conceito um pouco mais amplo de etnocultura, não vou entrar em detalhes aqui, 17 mil, vamos arredondar. Desses, cerca de 3 mil povos ainda não foram alcançados. O Paquistão, pegar como exemplo. Essas são as grandes etnias do Paquistão. As línguas, então você vai ali para o norte, você tem Balti, Chitrali, China, Pushtun, que é a mesma do Afeganistão, uma mesma etnia, Baluchi, Sindhi. Então, essas são grandes etnias. O Paquistão tem mais de 200 milhões de habitantes. Cada etnia dessa, cada grande grupo, tem 40, 50 milhões de pessoas. Mas não fica nisso, não são só essas 10 principais, porque elas se subdividem. E tem 850 etnias, somente no Paquistão. E é um dos países que mais persegue cristãos. Se a gente enviar missionário para trabalhar com os Punjabi, é uma língua, é uma roupa, é uma cultura diferente, tem história, tem gastronomia diferente. Os outros povos não serão alcançados, ou seja, é preciso enviar missionários que aprendam a língua, aprendam a cultura específica daquela etnia. Eu vou mostrar o mapa da África, que é bem conhecido. Esse é um mapa que você conhece, mas o mapa da África de Apocalipse 7:9, lembra? Depois dessas coisas, eu olhei e vi uma grande multidão que não se podia contar. Estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com palmas nas mãos, com as vestes brancas, e eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O mapa etnográfico da África é esse aí. Eles estarão lá conosco. Não há dúvida, de cada etnia dessa estará. Por quê? Porque o Cordeiro que morreu venceu a morte. E Ele comprou de todos os povos, línguas, tribos e nações, pessoas, e os transformou e os fez reis e sacerdotes, e reinarão com Ele. Então não há dúvida. Olhe nesse mapa e diz: eu creio, eles estarão lá. Cada um com a sua cultura, com a sua língua, manifestando a graça e a glória de Deus. Mas um dado eu quero chamar sua atenção. O avanço da tradução bíblica é um fato, verdade, mas olha só, isso aqui é 2023, tá? É um dado atualíssimo. Olha aqui embaixo. Bom, de cima para baixo, segunda coluna ali, idiomas, Bíblia completa 736, Novo Testamento 1658, algumas partes que tem a Bíblia traduzida, mas não completa o Novo Testamento, 1264. Agora, idiomas e pessoas com pelo menos trechos das Escrituras, 3658. Uau! Não chega a 50%. A Bíblia ainda não foi traduzida para metade das línguas da terra. 2023. Mais um gráfico para mostrar a realidade. Povos não engajados. Você já ouviu falar de povo não alcançado? E eu citei esse número, mais ou menos uns 3 mil povos não alcançados. Ok, mas existem povos não engajados. Povo não alcançado é quando não existe uma igreja que é suficientemente madura e forte para evangelizar o seu próprio povo. Pode ter discípulos, pode ter cristãos, pode ter até uma pequena igreja funcionando, um missionário, um pastor, um obreiro autóctone, local. Mas eles não têm força, não têm condições financeiras e de liderança para alcançar o povo todo. Por exemplo, tem povos que são milhões de pessoas, 6 milhões, 7 milhões, 20 milhões, e tem 1, 2 igrejas com 10, 20 pessoas, precisa de ajuda externa, então é chamado de povo não alcançado. Tá bom, mas não é esse gráfico que eu estou mostrando para você. O que eu estou mostrando para você são povos não engajados, que é uma divisão dos povos não alcançados. São povos que não existe nenhuma iniciativa missionária entre eles. Nada. Não existe uma igreja, não existe um missionário, não existe nada sendo feito. 2023. Isso é uma vergonha para mim. E eu olho para esse mapa
E eu falo, Senhor, tem misericórdia. Lembra que eu falei que o Brasil, nós temos portas abertas? Eu ouso dizer que para qualquer um desses povos nós podemos entrar. Por que não vamos? De novo, é uma grande comissão, é uma grande sugestão. E se eu mostrar para você o investimento que a gente tem feito para alcançar esses povos não alcançados? De cada 30 missionários que é enviado, de cada 30 missionários, somente um vai para um povo não alcançado. De cada 50 reais que é investido em missões, somente R$1 é investido para alcançar um povo não alcançado. Há uma lei da física, Einstein que falou isso. Se você quer obter resultados diferentes, você precisa mudar a sua forma. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, o resultado vai ser igual. Ou seja, o que nos trouxe até aqui, graças a Deus por aqueles que vieram até nós, mas agora o bastão está conosco, ok? Nós podemos tomar a decisão. Nós somos donos da nossa história. Nós sabemos o que o Senhor quer. Então estamos diante de uma decisão. Vamos entrar nisso aqui ou não? É um privilégio. É um privilégio, não é um peso. Aí que está. Agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. A grande questão não são eles. A grande questão é onde está o nosso coração. Nosso coração está no coração do Pai. Então não tem sacrifício. Então a gente não fala de sacrifício. Uma mãe, um pai pode medir o cuidado que tem com o filho em termos de sacrifício? Não. A gente também faz assim. Você ama o Senhor, chegar até esses povos não é um sacrifício. Aliás, a igreja chinesa é uma igreja que tem crescido muito nos últimos anos, graças a Deus. E eles, como liderança da igreja chinesa, eles elaboraram um plano missionário, uma estratégia missionária. E essa estratégia missionária eles concentraram numa frase. Em inglês é back to Jerusalem. De volta para Jerusalém. Por quê? Porque eles perceberam que, olhando no mapa, as rotas que saem da China até Jerusalém, elas passam por todos os povos não alcançados, a maior parte deles. Os grandes blocos, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, os povos tribais, estão todos ali. E eles então estão falando, nós vamos levar o evangelho de volta a Jerusalém. E nesse caminho nós vamos levando os povos não alcançados. Back to Jerusalem. Como eles enviam os missionários? Eles treinam, sabe qual é o treinamento que eles recebem? A maior parte dos treinamentos dos chineses, eles recebem treinamento de sobrevivência na selva, treinamento de segurança. Sabe aquele treinamento que fala para a pessoa saber aonde se colocar, por exemplo, você vai no restaurante, você sabe exatamente onde você tem que olhar, saídas, esse tipo de estratégia de sobrevivência eles estão dando para os missionários. E mais, quando eles fazem o envio, eles juntam essas pessoas todas num ginásio e digam assim, Deus abençoe, nos vemos na glória. Não esperem voltar. Nós estamos com vocês. Nós vamos sustentá-los, nós vamos orar por vocês, mas nós não esperamos que vocês retornem, porque vocês foram chamados para ir, vivam lá, morram lá e glorifiquem o Senhor lá. Amém? Eu ouvi de um pastor chinês, aqui no Brasil, ele veio nos visitar, e as pessoas ficaram perguntando para ele sobre perseguição, a igreja, como é que é? Ele falou assim, para nós, pastores, não orem por nós. Orem por vocês e pelos seus filhos. Porque lá nós temos perseguição. Aqui vocês têm liberdade e vocês não valorizam a liberdade que têm. Então, orem por vocês e pelos seus filhos. E ele contou um testemunho de 2 irmãos que entenderam que deviam ir fazer missões, um projeto de plantação de igreja numa área muito longe, muito inóspita. E o pastor já tinha enviado vários missionários, falou, eu não tenho mais recurso para investir. Eles falaram, a gente não precisa, pastor.
A gente só precisa da sua bênção. Então, a minha bênção vocês têm. Vão. 2 irmãos foram. Dias e dias de viagem até chegar naquele lugar. Depois de 2 anos, o pastor vai visitá-los. Encontra já uma pequena igreja. E encontra morando num lugar muito simples, numa cabana, numa choupana, não tinha geladeira, não tinha lugar para dormir, eles dormiam em esteira. E ele viu muito pouco mantimento, alimento. E o pastor perguntou, vocês não queriam sustento, como é que vocês têm se sustentado? Ele falou, a gente tem trabalhado naquilo que a gente sabe fazer, mas alguns dias, quando a fome aperta, mesmo a gente não tem dinheiro, nós vamos a uma cidade grande, mais próxima que tem aqui, lá tem um hospital, e eles têm um programa de doação de sangue. E aí a gente doa sangue, e quando a gente doa sangue, eles nos alimentam. Contemporâneos nossos. Não estou falando de gente super espiritual. Não, estou falando de gente que se comprometeu com a causa. Você está disposto a esse tipo de sacrifício? Ou você acha que é só para super espirituais? Não, é para gente que entendeu. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ama o próximo como a você mesmo. Alguma coisa nova? Parece brincadeira, né? Mas a gente vai acumulando e colocando tantas coisas em cima desse chamado que é complicado. Um dos movimentos mais abençoadores na história de missões é o movimento Morávio. Eram cristãos tchecos, perseguidos, que chegaram na Alemanha, 1720, 730, chegaram perseguidos, como refugiados na Alemanha, e um conde, Zinzendorf, tinha um pedaço de terra, e ele acolheu esses cristãos perseguidos. E ali formou-se uma pequena comunidade, Herrhut, que é a comunidade, a cabana, a capela do Senhor. E eles começam a orar, e o conde foi tocado em investir em missões. E ele teve uma estratégia, ele falou, vocês vão. E cada pessoa vai se autossustentar. Cada pessoa vai se autossustentar. É uma igreja pequena, com 200 pessoas, 300 pessoas. E durante 100 anos, esse movimento missionário que nasceu ali, teve uma reunião de oração, ininterrupta, durante 100 anos. Sabe aquele relógio de oração? 100 anos de oração. E esse pequeno grupo, Morávio, de 200, 300 pessoas, eles mandaram mais missionários nos primeiros 20 anos do que todas as missões protestantes nos 2 séculos anteriores. Por quê? Porque quando eles chegavam e queriam ser enviados, eu vou contar um testemunho só. É uma pessoa que chegou e falou, eu gostaria de ser enviado para tal povo, tal. E o pastor falou, a gente não tem muito para contribuir, você sabe. Aí ele disse, eu não preciso de nada, eu só preciso de um par de sandálias novos. Eu só preciso de um novo par de sandálias. O que você está colocando na frente do Senhor para ir? Eu vou se... Eu vou se... Hoje em dia a gente quer ir com tanta coisa. Os recursos são bons, as ferramentas são bons, os equipamentos são bons. Mas eles não podem ser um empecilho para a gente ir. Amém? Ou a gente vai obedecer, ou a gente vai continuar com mais quantos anos com esses gráficos aí? Esse é o mapa do Brasil, só por curiosidade, eu não vou entrar em detalhe, mas dos povos não alcançados, as nossas tribos indígenas, sem esses pontinhos em vermelhos. Nós temos mais de 100 povos não alcançados ainda no Brasil, em 2023. Mais de 100. Muitos demandando tradução bíblica. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós?
Você já ouviu a voz do seu pastor dizendo assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco? Jesus falou isso para os discípulos. Eu tenho outras ovelhas, a mim me importa conduzi-los. Ele estava falando ali para o povo de Israel, ele estava se referindo às outras ovelhas pelas quais ele iria morrer. A mim me importa conduzir. Você tem o coração no coração do Senhor? Então eu chamo você para uma nova conversão. Uma nova conversão ao coração de Jesus. E uma nova conversão ao próximo. Ao próximo, principalmente aquele que está vulnerável. A nossa resposta como família, aí está a gente, 1985, talvez essa foto. É, isso mesmo. Milad, Ministério de Louvor e Adoração. Saímos de casa juntos cantando. O Senhor nos abençoou, temos uma família, os 3 filhos, 2 deles já casados, temos uma netinha. E a gente entendeu que nesses últimos anos Deus tem colocado o tabuleiro, tem mexido o tabuleiro com uma coisa que chama diáspora. Os povos estão se mexendo, os povos estão mudando. E os povos não alcançados, que estavam a milhares de quilômetros, agora eles estão chegando aqui na nossa porta. E a gente começou a acolhê-los como família. A gente começou a acolher famílias muçulmanas. Na verdade, a primeira família que acolhemos era uma família síria, 4 gerações, bisavô, filhos, netos, bisnetos. E a gente acolheu na igreja. Quando eu tive essa experiência, eu entendi que eu deveria deixar o ministério de pastoreio local e me dedicar ao pastoreio de imigrantes e refugiados. Aí a gente formou esse ministério que hoje se chama Abuna, que o pastor Calixto mencionou. Abuna, paizão, na nossa linguagem. Pai nosso, pai de todos. E a partir daí, então, a gente começou a acolher pessoas nessa casa. A gente chamou, primeiro o nome que a gente deu para ela era Casa Refúgio. Mas aí os acolhidos que a gente tinha lá, falaram: pastor, vamos mudar de nome? Eu falei: por quê? Casa Refúgio, tão bonito. Não, a gente não gosta de ser chamado de refugiado. Aí é que... Não, é doído. É dolorido a gente ser chamado de refugiado. Tá bom, então como a gente pode chamar a casa? Aí eles falaram Casa Azul, que era pintado de azul, Casa Azul. E aqui na Casa Azul a gente começou a receber várias famílias. E eu faço coro ao que já foi falado aqui. Esse ministério de hospitalidade e de acolhimento não tem nada de glamuroso. É bacia e toalha o tempo todo. É apagar incêndio o tempo todo. Pastor Calixto, pastora Silvana sabem disso. Muitas vezes a gente não ouve nenhum obrigado. Ao contrário, existem demandas que muitas vezes nós somos cobrados. Mas como? Mas a gente não está fazendo para eles, a gente está fazendo para o Senhor. E nessa história a gente já recebeu mais de 300 pessoas. Desde cristãos perseguidos, essa é uma família curda que veio. E a gente tem viajado e visto outros modelos de acolhimento pelo mundo. E em cada lugar a gente vai percebendo o que o Senhor tem feito. Essa senhora foi aqui, deu o nome do nosso ministério. É uma senhora iraquiana, cristã, perseguida. Mais de 70 anos. Eu encontrei com ela na Turquia. A gente fez um sábado, um piquenique para os refugiados cristãos perseguidos, iraquianos que estavam na Turquia, que são perseguidos na Turquia. E ela olhou para mim, e a gente tinha várias famílias ali, um grupo de talvez umas 100 pessoas, e ela me viu de longe e ela chamou: Abuna, Abuna, Abuna. Porque Abuna também é a forma com que os árabes chamam os pastores. Mais ou menos como padre, né? Padre, pai, Abuna, pai. Abuna, vem cá. E ela me fez um pedido. O Senhor poderia levar para o Brasil a minha família? Porque é a 4ª vez que nós estamos saindo de um país, da nossa casa. Aí começou a falar. 4 vezes em que ela está indo de um lugar para o outro. E está ali na Turquia e ela não tem paz. Ela falou assim: o Senhor não precisa me levar, mas leva meus filhos e meus netos.
Eu quero agora colocar um pedido de oração. Por quê? Ainda não temos no Brasil uma lei, um dispositivo legal, jurídico, que nos permita acolher cristãos perseguidos. Ainda não temos. Existe a lei de refúgio, existe vistos humanitários que são concedidos para várias circunstâncias, por exemplo, para receber os haitianos, para receber os venezuelanos, para receber os sírios, para receber os afegãos, mas para receber cristãos perseguidos não tem nenhum dispositivo legal. E eu tenho centenas de pedidos de cristãos que estão em situação extremamente vulnerável nesses países, que vêm de uma perseguição a outra, e eu ainda não consegui trazê-los para o Brasil. É esse grupo da Turquia. Tem grupos inteiros de igrejas que são perseguidas, e eu não estou falando de uma perseguição meia boca, eu estou falando de ter que sair de casa e abandonar tudo no meio da noite para sobreviver. Aquilo que você não consegue pegar nada, nem documento, nem você sai, tem grupos inteiros. E eu peço que a igreja ore por isso, para que Deus nos dê estratégia. Por quê? Porque o governo já abriu exceções, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+. Se uma pessoa dessa comunidade quer vir ao Brasil porque ela é perseguida em países, como um país muçulmano, como o Irã, assim por diante, ele consegue, há um dispositivo legal. Mas se um cristão que é perseguido quer vir ao Brasil, nós não temos ainda. Então, em nome de Jesus, que essa porta se abra. Não para o bem deles, deixa eu explicar. E aí eu vou ser um pouco egoísta. Mas eles vão ser bênção para a nossa igreja brasileira. Nós vamos ser abençoados. Vou voltar aqui para mostrar essa foto para você. Esse é um pastor paquistanês perseguido que eu tive a oportunidade de receber em casa. Um apóstolo. Plantador de igrejas, 22 igrejas. Cada igreja com 20.000 pessoas. No Paquistão. Um grupo terrorista plantou uma bomba e queria explodir tudo. O governo descobriu, os terroristas ficaram loucos da vida com ele. E ele veio perseguido ao Brasil. Eu fiquei com esse homem durante 5 anos. E ele nos abençoou. Eu fui abençoado porque eu recebi anjos na minha casa. Então, quando eu falo para a igreja brasileira abrir as portas para o governo brasileiro, é porque nós vamos ser abençoados. Nós vamos ser abençoados. Eles são, muitas vezes, a voz que a gente precisa para entender o que Deus está fazendo. Aqui no Líbano, o pastor Calixto vai chorar agora. Vale de Beká, um lugar onde centenas, milhares de famílias sírias se refugiaram. Aqui é uma foto de um campo desses, de refugiados. Com lona, com tenda. Você sai no meio dessas barracas, começa a juntar criança de tudo quanto é lado. E ali, um projeto de plantação de igreja começou, sabe como? Uma igreja americana falou, nós vamos montar uma escola para essa turma aqui. E nós vamos dar 5 disciplinas. Nós vamos dar o árabe, nós vamos ensinar inglês, nós vamos ensinar matemática, nós vamos ensinar biologia. E a 5ª disciplina, qual era? Bíblia. Histórias de Jesus para famílias muçulmanas. Uma tarde, um desses meninos volta para a barraca, o seu pai estava de cama, tinha fraturado, caído de uma laje, fraturou uma das vértebras, foi para o hospital desenganou, falou, não, ele nunca mais vai andar. E esse menino chega em casa depois da aula e ele ouviu na historinha, a tia que estava ensinando, o testemunho de Jesus, que Jesus curou um paralítico. E aí a mãe falou, filho, papai está doente, ele não vai poder mais andar. Aí esse menino falou assim, mamãe, Issa pode curar o papai. Issa é Jesus em árabe. E eles oraram ali, na beira daquela cama. E Issa curou o pai dele.
Na manhã seguinte, aquele homem sai de casa e aquilo começa a pegar fogo naquele campo. Sabe como chama esse campo? O campo das viúvas. A maior parte são mulheres e crianças que perderam seus maridos. E hoje existe uma igreja vibrante no meio dessa turma. E muitas vezes essa turma chega aqui no Brasil. E eles vêm com fogo do Evangelho. Eles vêm cheios do Espírito Santo, não só aqui, como na Europa. Deixa eu falar isso, você precisa ouvir. Porque você ouve muitas vezes que estão chegando muitos muçulmanos na Europa e eles estão detonando com tudo e tal. Mas existe muitos que chegam na Europa e a primeira coisa que eles buscam é uma igreja. Por quê? Porque eles foram alcançados lá no campo de refugiado e agora eles querem, na liberdade, servir ao Senhor. E na Holanda, uma igreja dessa que estava morrendo, foi abençoada com um grupo desse que chegou na vizinhança. E aqueles velhinhos, cabelo branco, assim que nem que eu. Os filhos não estavam na igreja. Mas eles foram pedir ajuda. Olha, a gente está recebendo um grupo, precisamos distribuir comida, sopa, roupa. Vem nos ajudar. E aí aqueles que estavam chegando, eles não estavam pedindo só roupa, eles estavam pedindo assim: você me fala de Jesus? E aqueles filhos que estavam longe do Evangelho começaram a ser evangelizados pela própria história que eles estavam contando, porque eles viam ali o testemunho vivo de que Cristo ressuscitou. E é ali que, onde daquele coração mais quebrantado, é que Ele habita. E aquelas igrejas, muitas igrejas estão sendo reavivadas pelos refugiados que estão chegando na Europa. Aqui no Brasil também. Quantas e quantas igrejas. Eu visitei uma igreja em Santa Catarina que tinha o seu culto normal e à noite o culto haitiano. E eu fui convidado a pregar de manhã e de noite. E aí no final, à noite, um dos líderes chegou para mim: então, pastor, eu estou constrangido, mas me diz aí, onde é que o Espírito Santo estava falando mais, de manhã ou de noite? Porque aquela turma à noite, eles se agarram em Deus de uma forma... porque eles não têm nada. E aí eles se agarram em Deus. Mas nós temos tantas coisas. Nos últimos anos, a gente tem acolhido afegãos, principalmente muçulmanos. E a gente estava na época da pandemia, não podia mais chegar a gente, então a gente desativou nossa casa de acolhimento. E aí vem a lei, o visto humanitário, pude batalhar com o governo para ser criado esse visto humanitário para os afegãos. Conseguimos, e aí começaram então a chegar. E eu falei para minha esposa: e agora, como é que a gente vai fazer? Porque a turma está aí. Final da pandemia. Aí ela falou: vamos receber em casa de novo. E a gente começou a receber afegãos muçulmanos em casa. Essas são algumas fotos de casa, de algumas moças aí no caso, afegãs, de povos não alcançados. Eu posso dizer o nome delas e a etnia de cada uma. Nunca ouviram de Jesus antes disso. Hoje elas já oram. Hoje elas já têm o seu coração aquecido pelo Evangelho. Aqui o grupo num culto de uma igreja. Aqui um batismo. Não vou falar o nome, porque eu sei que talvez isso possa ser transmitido. Está sendo transmitido, não tem problema, mas uma conversão aí, batismo. E esse jovem chegou um dia para mim, nessa cozinha, aí a cozinha de casa. Um dia normal é assim. Tem um haitiano de bico aí, não sei se você percebe. O haitiano, ele ficou conosco durante 2, 3 anos, conseguiu um emprego em Santa Catarina, e aí veio tirar férias. Ele falou: pastor, posso tirar férias aí? Posso. Quando eu entendi, ele queria voltar. Então ele estava ali de manhã, de tarde, de noite. Bênção, está aí. Mas o que eu ia dizer é que um desses jovens chegou para mim um dia e falou assim, ele chama de pai. Pai, você faz oração de um jeito diferente, com tanta liberdade. A gente no islamismo, a gente tem regra, tem horário, tem posição, e tem... Como é que é? Eu falei, expliquei para ele a questão da oração, tudo, ele entendeu. Aí, num dia seguinte, ele chegou assim: pai,
A gente está lá no quarto, tem 6 marmanjos lá. E à noite, quando eu quero orar, fica um falando com o outro, fica ligação. Eu posso vir na cozinha? À noite, quando todo mundo estiver quase dormindo, eu entro, me ajoelho e eu oro ali. O senhor permite? Falei, claro. Aí de noite, eu estava lá no quarto, eu ouvi o barulho da porta da cozinha abrir, o quarto dele ficava de fora. Aí ele entrava, e ele orando lá e orando daqui. Depois de alguns dias ele fala assim, pai, eu preciso que o senhor me explique uma coisa. O quê? Eu estava ali ajoelhado, ali na cozinha, orando, e eu tive uma visão, e eu não queria, eu não sei o que é, eu não queria entender, eu queria que o senhor me ajudasse a entender o que é. É uma mão, foi no meu ombro, assim, e me falou para levantar. Quando eu olhei, era uma face, eu não consegui ver o rosto, muito brilhante, as vestes muito brilhantes, eu não conseguia quase olhar. E ele diz assim, me acompanha. Ele me levou num campo, onde tinha uma cachoeira, e jorrava água, e ele falou assim, vem, entra aqui, eu vou lavar os teus pecados. Aí ele perguntou para mim, quem é esse, pai? Eu falei, esse é o único que pode lavar pecados. Esse é o Senhor da glória, o Senhor Jesus. E agora eu quero fazer um flashback com você, para você entender, quando eu voltei lá de Costa Rica ao Brasil, aquele meu sonho de alcançar muçulmanos, depois dessas experiências, eu estou colocando uma só, mas tem dezenas. O pai olha para mim e fala assim, Zé, e aí, tá bom agora? Você queria alcançar essa turma lá fora, aí eu estou trazendo e estou me revelando a eles na tua cozinha, tá bom assim? Eu falei, tá bom, pai, obrigado, eu já posso ser promovido. Os planos dele são sempre melhores do que os nossos. Mas eu quero fazer um segundo pedido de oração. É porque o governo brasileiro, há cerca de 30 dias, um pouco mais de 30 dias, ele fez uma nova edição do decreto que permite que os afegãos venham. Nós estávamos com um grupo já agendado de 146 pessoas. 146 pessoas que iriam chegar agora, novembro, dezembro e janeiro, que a gente ia acolher, afegãos, muçulmanos. E por causa dessa nova portaria, nós não sabemos se vamos poder recebê-los ou não. Foram canceladas as entrevistas. E eu peço então que a igreja ore, para que a porta que foi aberta, há 2 anos atrás, que nos permitiu acolher mais de 600 afegãos. Como organização, nós acolhemos 240, mais ou menos. Mas a gente distribuiu, em parceria com outras organizações, mais de 600. Para que essa porta que foi aberta, continue aberta. Eles, muitas vezes nas conversas, eles vêm, por que vocês estão fazendo assim? Por que vocês estão batalhando por nós? Você não conhece. Você é pastor. Eu sou muçulmano. Você sabe que eu sou muçulmano. Por que você está fazendo isso comigo? Eu falei, porque eu fui acolhido pelo Pai. E hoje, muitos deles, eles sabem quem é Jesus. Eles oram para Jesus. E eu preciso muito contar com a sua oração. Eu preciso da parceria dessa igreja em oração. Não vou falar nem questão de finanças, mas eu preciso demais de oração. Nós precisamos de oração. Que a gente sofre todo tipo de ataque que você pode imaginar. Mas nós não vamos arredar o pé. Enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos força, nós vamos fazendo aquilo que o Pai nos chamou. Mas é um chamado para a igreja. Então eu peço, eu oro, para que o Senhor fale ao teu coração. De que maneira você pode se engajar com mais raça, com mais, gana na missão de Deus. Feche os seus olhos. Eu costumo pedir para que você faça um exercício mental. Que você, mesmo com os olhos fechados, você estenda as suas mãos
para frente, em forma de concha, assim. E você veja o que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Não estou falando para você pedir mais coisas, estou falando para você pedir a orientação de Deus, o discernimento de tudo aquilo que você já tem nas suas mãos. Porque o Senhor não vai pedir nada daquele que Ele já não tenha lhe dado. A sua saúde, a sua faixa etária, os seus recursos, a sua formação, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Coloque tudo isso de volta no altar. E se algo desse tudo que você tem aí na mão, pode ser que alguns sonhos, alguns projetos não sejam do Senhor. Então eu oro para que você peça isso a Ele. Senhor, se tiver alguma coisa aqui que está me atrapalhando a te servir, vem com teu fogo, purifica, faz algo novo, batiza de novo, Senhor, em nome de Jesus. Que os nossos projetos, que os nossos sonhos sejam os teus sonhos. Que o nosso sim seja para o teu sim, que a gente saiba dizer não para tantos e tantos apelos que não vêm do Senhor, tantos projetos que não vêm do Senhor, tantas ideias que não vêm do Senhor, e que a gente entenda que nós fomos chamados para o Evangelho anunciar. Você foi escolhido para fazer isso. Você tem um propósito. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, para as oportunidades de falar do Senhor Jesus aqui em Curitiba, onde eles estão, para as oportunidades de envolvimento, através dos projetos da igreja, de tantas coisas que é possível fazer. Pai, converte-nos a Ti, Senhor. Converte o nosso coração ao Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você a dar uma sapeada lá no nosso site. É fácil de achar, você digita Abuna, A-B-U-N-A, você vai lá no Google, vai ser direcionado ao nosso site, abuna.org.br. No Instagram, segue a gente lá, AbunaBR, está aí o nosso arroba. O meu arroba é José R.M. Prado. Também segue lá. E eu vou repetir isso. Eu preciso de muita oração. Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho. Eu quero aproveitar a saúde que eu tenho. Para que o Evangelho chegue aonde precisa chegar. Posso pedir para você orar por nós, Calixto? Deixa eu dar uma palavra antes. Pode segurar. Irmã, vem. Ela está vindo, mas eu quero dar 2 palavras. Pode ficar do lado dele. A primeira dela é o seguinte: nós temos ajudado a missão através do CAEB, para os afegãos. Mas eu estou assumindo o compromisso, como igreja, de nos aliançarmos em parceria. O pastor me dá essa liberdade de, como igreja, não só mais como CAEB, nós fechamos a parceria com a Abuna. Em segundo lugar, é uma cobrança que eu tenho de você, vou cobrar agora aí diante de toda a igreja. Já há alguns anos a gente vem conversando. Para abrirmos uma escola de missões, os dois. E eu disse para ele, venha para Curitiba, até eu pedi, não é para Curitiba, não veio, né? Mas... E a Alameda, pastor e eu já conversamos. Se Deus quiser, segundo quinzena de fevereiro, nós vamos abrir a escola de missões da Alameda. E convidado como um dos professores. Pode vir de onde vir, mas não venha lá da China, que é muito caro. Venha de Maringá, né? Para ser um dos nossos professores.
E, irmãos, eu sei que Deus tem tocado e chamado. E o sonho que eu tive para abrir essa escola, a minha esposa é testemunha que Deus me acordou de madrugada. Deus me deu o nome da escola, o currículo da escola e o DNA da escola. A escola chama-se CMTF, Capacitando Missionários para o Tempo do Fim, baseado em Marcos 16, com sinais, poder e dons. Nós já temos 3 anos dessa escola online. Nós já fizemos 8 módulos. Agora a gente vai começar presencial, aqui na Alameda, com a bênção do pastor. E, gente, a gente não tem ideia do que vem pela frente. Mas eu estou tendo que retomar algumas coisas, porque é muita coisa feita. E essa é visão e sonho. Eu não posso fugir dela. E eu quero que você esteja junto comigo, como a gente há anos tem caminhado. Vamos ficar em pé e cantarmos o nosso hino oficial de missões. Eu quero orar com o pastor e depois nós vamos cantar. E cantando a gente termina daí o nosso culto. Deus querido, te agradeço pela Val, te agradeço pelo Prado. A gente está caminhando há tantos anos juntos e eu poder ver realmente essa obra preciosa, Senhor, na vida dele, através da vida deles. Te agradeço por quantas vezes esse mentoreamento um para o outro, essas conversas, oração, essa comunhão, amizade de ombro a ombro, e ele poder vir abençoar a nossa igreja. E abençoar de uma forma tão rica e desafiadora. Senhor, a gente agora na Tua presença quer fazer essa parceria, essa aliança, esse alinhamento, para que juntos vejamos essa igreja, Senhor, levantada com muitos missionários, indo para o campo para louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa a família dele. Ó Deus, que nunca falte sustento para a obra, e que haja força física também para eles. E renova pela graça a visão a cada manhã, por louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amo vocês. Amém. Nós vamos cantar e estaremos encerrando o culto com o hino oficial de missões. Quero orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse tempo de missões, hoje pela manhã, hoje à noite. Mas há uma resposta que temos que dar, né, irmãos? Depois de tudo aquilo que ouvimos, a gente pode guardar essa informação e semana que vem esquecer tudo. Ou podemos tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Você pode, de repente, contribuir financeiramente, você pode ser um intercessor, mas você também pode ser um missionário. Ir. Talvez você não vá para o Afeganistão, mas você pode ir a um projeto, e em uma parceria, e de alguma forma servir ao Senhor. De tudo aquilo que Deus falou ao seu coração, aguarda-se uma resposta. E eu queria que você entendesse que há um chamado do Senhor para essa igreja ser uma igreja missionária, e há um chamado do Senhor para algumas vidas que aqui estão. Assim como pela manhã, hoje à noite, quero dar para você essa oportunidade, agora à noite. Se há algo que você quer apresentar ao Senhor como um chamado da sua parte, e tem milhares de formas de você servir ao Senhor como missionário nesse tempo. Há milhares de formas. Dê um passo até o altar do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como, mas envia-me a mim, Senhor. Não sei de que forma, não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor vai me usar. Você pode se mover, você pode se ajoelhar aqui no altar e dizer: Senhor, eu estou aqui porque há um chamado na minha vida, há uma necessidade, Senhor. Talvez de financiar o reino, talvez de ser um intercessor, ou talvez de ser um missionário para avançar nessa obra em nome de Jesus. Você pode ser missionário com crianças, com idosos, você pode ser missionário com moradores de rua, você pode ser missionário em projetos de evangelização, você pode ser missionário como um capelão. Irmãos, Deus quer usar a sua vida. Eu não sei como, mas Deus quer usar a sua vida. Talvez você já foi chamado por Deus tantas vezes, mas você se parou, guardou, esqueceu, deixou passar. Mas hoje, depois desse tempo, depois dos testemunhos, Deus quer usar a sua vida. Senhor, nós oramos pelos teus filhos, Pai. Nós não sabemos como eles serão usados pelo Senhor, mas saímos aqui com uma convicção: eles serão usados.
e serão também ousados em mover-se segundo a tua perspectiva para a vida deles, Pai. Daqui, Deus, eu creio que se levantam missionários para uma grande colheita, mantenedores, intercessores, adoradores, em que a sua voz, Pai, ecoará os corações, trazendo transformação em vida, Senhor. Nós cremos que somos parte de uma igreja missionária, que há de fazer uma grande obra nesse último tempo, e haverá também uma grande colheita. Obrigado, Senhor, por cada palavra revelada no dia de hoje, manhã e noite. Teu filho, Pai, Pastor Prado, nós agradecemos pela vida dele, porque ele se permitiu ouvir a sua voz. Eu imagino, Senhor, que não havia condições muitas vezes, mas eu creio, Senhor, que muitas vezes o Senhor supriu cada necessidade em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nessa noite, que viveremos para ver coisas extraordinárias do Senhor na vida do Teu Filho, no ministério dele, na casa dele e na família dele, em nome de Jesus. Que hoje, Pai, saímos aqui com uma só convicção, de que o Senhor está fortalecendo e fazendo florescer o nosso chamado, para alcançar as multidões espalhadas pela terra, e veremos a transformação do Senhor na vida dos Teus filhos como missionários e na vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Se coloque de pé, aplauda o Senhor e cante bem forte: eu tenho um chamado. Diga ao Senhor: jamais vou me calar.